irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Senhor. A nossa confiança está totalmente posta no Senhor. O Senhor nunca vetou sobre nós a tua provisão. O Senhor é o nosso Deus provedor. É o nosso Deus proverá. E nós colocamos diante do Senhor as ânsias do nosso coração, as limitações das nossas mãos e vida. E declaramos que precisamos do céu na terra. E precisamos que o céu trabalhe na terra, quebrantando corações, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Nós cremos em ti, Senhor. Os nossos corações se abrem para a tua palavra e se abrem para a ação das tuas mãos. Nada vai roubar a nossa fé. Nenhuma dor é capaz de tirar de nós a confiança que temos em ti. Temos te visto, temos te conhecido na jornada da nossa existência. Sabemos quem és tu. E novamente nós te pedimos, mostra-te, Senhor. Revela-te. Revela-te com a tua misericórdia e a tua benignidade sobre áreas e situações desérticas, situações que estão secas, sem vida. Tu és o renovo. Tu és o renovo que nasce em meio aos desertos, em meio às dificuldades e às circunstâncias. Nós cremos em ti, Deus. Diga ao Senhor, Senhor, eu creio em ti. Eu creio que não há coração, não há situação, não há circunstância, não há vergonha que o Senhor não transforme, não há honra que o Senhor não restaure, não há condições que resista ao poder da tua mão. Diga ao Senhor, diga, Senhor, eu preciso aprender a descansar e a confiar em ti. Abençoe a minha causa. O apóstolo Paulo dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos. E nós nos colocamos diante dele, entendendo que o nosso Deus é o Deus dos necessitados, é o Deus dos que estão angustiados, é o Deus daquele que clama e que pede, que roga. Peça ao Senhor, fala, eu preciso da tua mão. Eu preciso da operação do teu Espírito, da ação da tua palavra. Diga assim comigo, Senhor, eu preciso novamente enxergar a solução. Eu preciso novamente contemplar as obras das tuas mãos, porque não há na terra circunstâncias que não se movam, que não mudam pelo poder da tua palavra. Não há. E eu agora declaro o poder da tua palavra, o poder do sangue do Cordeiro sobre esta pessoa, sobre esta situação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus o milagre, a operação, a obra do Senhor, porque eu creio em ti. Eu creio em teu Espírito, eu creio, eu dependo de ti. Diga amém. Eu quero que você se coloque de pé, quero que você estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Eu quero que você faça uma oração pela sua família. Nós sabemos que Satanás é ardiloso e ele quer ceifar
famílias, relacionamentos, situações, colocando contrariedades, desacordos, tempestades. Fale com o Senhor agora. Senhor, toda força de encantamento, toda força de espíritos familiares, espíritos malignos, toda tendência espiritual, inclinação espiritual, todo espírito que está ao redor, Deus, dessa pessoa, ao redor desta casa, toda ação diabólica que conseguiu entrar, todo espírito de enfermidade, de atividade emocional e espiritual, toda força de encantamento, toda força maligna que seja destruída em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos agora que a mão do Senhor se estenda com poder e autoridade sobre este lar, sobre essa família, sobre essa criança, sobre esse ancião, esse jovem, esse marido, essa mulher agora, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, que todo espírito do mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Estenda as duas mãos para o alto e diga assim: eu te agradeço, porque eu posso dizer que o Senhor é meu provedor, meu abençoador, em nome de Jesus. Amém? Venha devolver o que pertence ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de entregarmos a Ti o que te pertence. Obrigada por nos ensinar a fidelidade. Obrigada por nos mostrar, ó Deus, e abrir-nos a Tua Escritura, por fazer-nos entender que tudo pertence ao Senhor. Muito obrigada por tudo. Quero te pedir por aqueles que estão passando situações embaraçosas financeiramente, pessoas que trazem sobre si demandas, situações, condições. Te pedimos a mão do Senhor desembaraçando e mostrando mais uma vez seu amor, sua benignidade, sua benevolência, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje é segunda-feira, um culto esporádico. Amanhã não temos culto, mas quarta estamos aqui novamente com o culto da vitória. Quinta-feira temos a tarde da bênção, sexta-feira culto de libertação, sábado culto dos jovens, domingos escola bíblica e à noite, domingo que vem, nós temos ceia. Dia 1º de maio vai acontecer aqui um culto diferente, é um pequeno seminário na parte da manhã, vai ter um café da manhã para quem? Para todos os empresários e profissionais liberais, né? Então, o nome vai se chamar Alma do Negócio. Nós vamos trazer alguns empresários para responder algumas perguntas que muitas vezes traz dúvidas, questionamentos, pessoas que já passaram por situações e que podem dividir conosco algumas experiências, né? Então, vai começar às 9 horas da manhã, vai ter o café da manhã, você vem e toma antes, né, para aprender técnicas e meios, e depois nós vamos participar desse pequeno seminário. E é numa quarta-feira. À noite nós temos o culto de consagração dos objetos de trabalho. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção.
que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, oh, maior não há, maior mercado. Você pode erguer as suas mãos aos céus, reconhecendo que nesse nome há poder. Esse nome tem poder para libertar os cativos, para tirar da prisão emocional todo aquele que está preso, para curar os feridos e os enfermos. Em seu nome há poder para abrir portas aonde não existe portas. Nós te louvamos, Senhor, e reconhecemos o teu poder em nossas vidas. Aleluia, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Declare. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Mais uma vez, vamos declarar com as suas mãos na sua cabeça. Declare: poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Cremos, Senhor, o nome de Jesus, meu, que transforma-nos, ó Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Aleluia. Jesus. Aleluia.
A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Digno, digno, digno. Nós te amamos, Jesus. Te amamos. Tu és o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso governo. Tu és tudo aquilo que nós amamos e a Ti nos rendemos. Tu és santo, amamos cantar sobre a Tua honra, glória, santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus o constituístes. Somos reis e príncipes e sacerdotes e reinaremos com Ele. Aleluia! Diga glória a Deus. Somos crentes, amamos Jesus. Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7. Hoje eu preciso que você preste muita atenção no que nós vamos falar. Toda mensagem que linka o emocional com o espiritual é uma mensagem um tanto complexa, porque o ser humano tem dificuldade de entender a sua constituição e todas as batalhas operantes dentro dele. Então nós precisamos aprender e pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Eclesiastes capítulo 6 e versículo 7. Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7. Amém? Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Quem lhe dará a entender? Pode assentar-se. O que o texto abaixo está dizendo é um complemento sobre o texto acima. O 7 fala sobre o 6, que situações ruins nos pegam desprevenidos e que nestes momentos que nós estamos desprevenidos, nós somos surpreendidos pela nossa própria miséria. Então eu vou minuciar para você o começo para que você entenda. Então vamos lá. Ele inicia dizendo que Deus ele tem o tempo para cada coisa e o propósito. Deus tem o tempo e o juízo para cada propósito, para cada coisa. O que é o juízo? O juízo é a batida de martelo de Deus. Então, você ora e pede, e Deus ouve, só que tem um tempo para ele responder, e tem um tempo para a batida do martelo, que é o juízo. Então, olha só, no versículo de número 6. Para todo propósito, ou seja, todo propósito que existe na terra, existe o seu tempo apropriado e o seu juízo. E durante o tempo que passa, que é o processo e o juízo, existem circunstâncias inóspitas, difíceis e ruins. Só que vai chegar o juízo. Aí ele faz um adendo, ponto e vírgula. Ele diz assim, só que assim, o que é difícil, ele diz, é que a miséria do homem, ela vai pesar sobre ele neste tempo. Entre o tempo, entre a petição e o juízo, a batida do martelo, neste período, a miséria do homem vai se manifestar. E aí que está o problema, o que ele diz. Aí que mora o grande perigo das perdas. As perdas acontecem aqui, neste interim, neste processo. Aqui acontecem as tentações. Aqui acontecem os planos B. Aqui acontece o paralelo para fazer o cristão sair do caminho, tirar os olhos de Deus. Aqui, neste momento, é que Satanás enumera as estratégias dele, uma a uma. Para quê? Para fazer com que o ser humano perca o caminho que o levará ao juízo, a batida de martelo, a decisão de Deus. Então, entre o que você pede e a determinação de Deus tem um tempo. Neste tempo, Satanás usará todas as estratégias, todas, para fazer você perder essa batalha. Eu não vou falar de todas, eu vou falar só de 3. E nessas estratégias, ele usa os nossos próprios sentimentos,
as nossas próprias misérias. E o que são misérias? Misérias são áreas dentro de nós que são ainda dominadas e sustentadas por um sentimento antigo, que ainda é governada por um sentimento antigo. Que bom se nós ficássemos livres de tudo aquilo que vivemos. Não, essas coisas nos acompanham, a minha história, a sua história, e cria dentro de nós alguns padrões, e criam dentro de nós alguns mecanismos. Este mecanismo é chamado na Bíblia a palavra por miséria, ou seja, uma área da sua vida que ainda a palavra não tem domínio. Então, miséria são áreas em nossas vidas que a palavra ainda não governa. O que Satanás vai fazer? Ele vai usar essas áreas contra nós neste interim, entre o processo até você receber a determinação de Deus. Eu quero falar sobre 3 pessoas que perderam durante este processo. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 11. Volte um pouquinho. 1 Reis, capítulo 11. Quero falar sobre um moço que era uma pessoa muito querida, teve uma boa educação, uma pessoa que estava dentro dos planos de Deus, herdou um reino e um governo maravilhoso, um tempo de paz, um governo de paz. O pai dele sofreu muito, que era o salmista Davi, o rei Davi, para que o filho tivesse essa herança. Só que Salomão, ele tinha uma miséria dentro dele, chamada amor desordenado. Que coisa, até para amar nós temos que saber. Até para amar. O próprio Jesus disse que quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filho, não é digno de mim. Até para amar tem que ter sabedoria. Até para amar tem que garantir que o amor é puro. Que o amor é condicionado pela Escritura, que não existe nele nenhum tipo de grilhão, que não existe nele nenhuma desordem, que não existe nele nenhum apego, que não existe nele nenhuma performance, que não existe nele nenhuma migração. Para que nós possamos amar alguém, nós precisamos amar de uma forma limpa. Se nós amarmos com culpa, se nós amarmos com dependência, se nós amarmos com carência, neste tempo de sua petição, Satanás usará este amor contra você. E foi o que ele fez com Salomão. Salomão cresce num lar de muita disputa, de muita rivalidade, e ele cresce com uma deficiência. E ele era um homem muito sábio. Não confunda a sabedoria de Salomão com inteligência emocional. Não faça isso. Uma coisa é uma pessoa ser sábia, falar adágios, provérbios, ser intelectual. Outra coisa é ela ter inteligência nos seus sentimentos. Discirna isso é uma coisa e aquilo é outra. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 11, leia comigo. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Moabita, Monita, Edomita, Sidônia, Eteia. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração, para servirdes aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com quê? Amor. Então, o que você vê aqui? Um homem sábio que burla um mandamento, 1 Reis, capítulo 11. Que burla um mandamento em nome de um sentimento, em nome do amor. Ele tinha a tendência e a inclinação de amar mulheres. E não era apenas uma simpatia e uma noite de prazer. Era amor. Amor doentio. Amor apegado. Amor carente. Amor dependente. Amor onde ele se unia. Havia um entrelaço entre ele e essas mulheres.
Havia uma comunhão emocional entre ele e essas mulheres. Aquele homem forte, sábio, inteligente com as palavras, era totalmente um bebê emocional nos braços das mulheres. Por quê? Por causa da sua carência, por causa da sua infantilidade emocional. Quando você ama alguém, e esse amor é um amor desordenado, é um amor misturado, cheio de grilhões, Satanás vai usar este amor para aprisionar você. Ele vai usar esse sentimento para fazer com que os grilhões façam você perder oportunidades de vitória, de êxito, de libertação. Por exemplo, você jamais consegue a libertação de uma pessoa querida se você tiver um amor desordenado desse. Porque Satanás não soltará facilmente essa pessoa, porque com ela ele pode manipular você. Com essa pessoa ele consegue fazer você sofrer. Com essa pessoa ele consegue fazer você ficar desgostoso, abatido e triste. Por isso que, para nós amarmos alguém, temos que olhar para a Escritura. O apóstolo Paulo diz uma coisa tão interessante: vocês sofrem quando alguém põe você em servidão. Quando você ama alguém e a sua posição para essa pessoa é uma posição de servidão, é uma posição de submissão emocional, este amor não é legítimo, é um amor doentio. É um amor desordenado. Ele não tem uma ordem para acontecer. Ele não tem regras para obedecer. Ele não é um amor inteligente. É um amor onde culpas irão comandá-lo. É um amor onde aquela pessoa tem que estar bem, aquela pessoa tem que dar certo. E quando aquela pessoa começa a ficar descabeçada, você desestrutura inteirinho. E você fala: Deus, como essa pessoa pode mexer comigo? Por causa do amor desordenado. Isso acontece com mães e filhos, isso acontece com pais e filhos, com cônjuges. Por quê? Porque quando nós amamos alguém, é normal que nós migremos para essa pessoa particularidades da nossa alma que não deveriam sair, não deveriam ir. Mas por causa da nossa carência, por causa de que precisamos, de que necessitamos, nós começamos a amar essas pessoas de uma maneira nociva, de uma maneira agrilhoada. E então Satanás vê isso e percebe isso. Ele começa a usar essa pessoa para te entristecer. Ele começa a usar essa pessoa para bater você. E você tem medo. Você diz assim: ai meu Deus, mas se eu não fizer isso, ele vai fazer aquilo. E aí você, quando você depende, você começa a se tornar refém dessa pessoa. E aí você diz assim: mas meu Deus, se eu não me submeter, ele vai e ela vai. Deus, eu tenho que me submeter. E de repente você está submisso aos fetiches, aos mimimis, aos entraves de uma outra pessoa. E você não pode dizer que é livre em Cristo Jesus. Por quê? Porque você diz assim: para mim não custa nada. Para mim não custa nada eu perder isso, eu ganho ali. Para mim não custa nada ceder aqui, eu vou ali. E você vai se colocando dentro de uma situação onde você perde aquilo pelo qual Cristo morreu por você, o amor próprio. Você perde a característica de se proteger, de se livrar, de se guardar, sendo que o segundo mandamento é amar a ti mesmo e amar o teu próximo. O amor desordenado, ele é muito comum na nossa sociedade. Antigamente não era, mas hoje é muito comum. Por quê? Porque ser humano é viciado em ser humano. Você pode ver como deu certo a internet, como deu certo o Facebook, o Instagram, como funcionou. Como se tornou um vício na nossa sociedade. Por quê? Porque ser humano é viciado em ser humano. Ser humano é dependente de ser humano. E aí que vem o Espírito Santo e ele quebra esse elo horizontal seu e fecunda e rudimenta o elo vertical, primeiro para Deus, depois o que sobra, e o que é abençoado é para os outros. E o que acontece com Salomão? Ele se une a elas com amor, mas um amor doentio, um amor que o fazia desobedecer a palavra.
Isso não é amor. Amor que faz com que você desobedeça a palavra não é amor genuíno, é amor desordenado. E aí a Bíblia continua, versículo de número 3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe... Duvida que perverte o coração? Duvida que um amor desordenado, de repente, está fazendo você fazer coisas que você não acreditaria que iria fazer? Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque recebia sacrifícios de crianças, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Para eu passar adiante, deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem a sua horta no fundo da sua casa. E você não cuidou dela, você não plantou a cebolinha que você precisa, o almeirão que você gosta, o alface que você gosta, você não plantou. Simplesmente deixou lá no fundo. E de repente você olha para o muro do vizinho e lá do outro lado tem tudo o que você precisa. Então o que você faz? Você começa a barganhar coisas para que você possa ter. Você quer comprar. E quando acabar o dinheiro você vai trocar. E assim por diante. A sua horta é a sua alma. Tudo que você precisa tem que estar plantado dentro dela. Eclesiastes capítulo 4. Tudo. Se você não tiver uma alegria própria, você vai escravizar-se a uma outra pessoa por causa da alegria dela, mesmo que seja uma alegria funcional para ela ou superficial. Se você é uma pessoa que não tem ânimo, você vai reter a sua vida e amarrar a uma pessoa que tenha ânimo. Se você é uma pessoa frágil, você vai buscar uma pessoa forte e vai submeter-se aos requisitos dela para que você possa ter força. Ou seja, tudo que você não tem, você vai tomar emprestado. E as coisas emprestadas, elas são estranhas porque elas não têm o teu DNA, ela não te satisfaz. E aí você pega um pouquinho desse, de repente você encontra alguém que tem também, e pega outro pouquinho, e pega outro pouquinho, e pega outro pouquinho, de repente você olha para você. Não existe nada original, nada que seja formado dentro de você. Tudo é emprestado de um, daquele outro. E qual é o sintoma que você sente? Um vazio. Você não vê sentido para viver. Você não tem sentido para existir. As tristezas avolumam dentro de você e você começa a precisar de acontecimentos. E você começa a precisar de gatilhos para poder viver. Alguns viciam em remédio, outros vão para o trabalho, outros vão para a academia, outros entram de cabeça na religião. E cada um se vira para continuar a viver numa terra seca, sem vida. Por quê? Por causa desse amor doentio, esse amor desordenado, onde pessoas se apegam às outras pessoas, precisando que elas funcionem para que funcionem aqui. Quantas vezes você se pega babando em alguém? Não literalmente. Por quê? Porque aquela pessoa tem o que você não tem. E Satanás vê tudo isso. Você está ali, ó, à disposição daquela pessoa. E aquela pessoa é um must para você. E aquela pessoa. E aí você olha para Jesus Cristo e de repente você está idolatrando um ser humano. Você está considerando um ser humano mais do que a Deus. A idolatria começa aí. Hoje nós não temos mais ídolos de prata, de bronze, de pedra.
Hoje nós temos ídolos de carne, seres humanos, onde nós nos prostramos diante deles. Você tem uma história, você tem uma vida, você precisa conhecer o Deus que nos liberta e nos ensina a amar as pessoas com um amor saudável, um amor que te coloca limites. O meu limite é esse, um amor que te ensina as pessoas a respeitarem você, um amor que não é nem dependente, nem codependente, que você tem a sua alegria, a sua vida, o seu ânimo, e o seu humor não depende de ninguém. Essa é a liberdade que Cristo tem para nos dar. O que Salomão perdeu? Pessoas têm perdido vitórias, têm perdido êxitos por causa de amores doentios. Salomão perdeu o privilégio do legado da descendência. Deus olhou para ele e disse assim: eu vou arrancar o reino seu, não enquanto você estiver vivo por causa de Davi, mas eu vou tirar e vou deixar apenas uma tribo para o seu filho. E foi assim que aconteceu com Roboão. Perdas, perdas, perdas. Por que perdas? Por causa de amores desordenados. Ninguém pode ser o centro e você gira ao redor. Aprenda a entregar pessoas a Deus. Aprenda a amá-las com amor da Escritura. Entende? Não façam de pessoas que deveriam ser bênçãos na sua vida objetos de maldição. Quero falar sobre o segundo sentimento, segunda miséria. 1 Reis, capítulo 12, versículo de número 26. Eu quero falar do medo. Medo. Medo de perder pessoas, medo de não ser admirado, medo de perder influência, medo. Jeroboão era servo de Salomão e um homem muito valente, e Deus prometeu, falou: você vai reinar sobre tudo o que você quiser. Tudo. E ele assume o governo das 10 tribos, e de repente alguma coisa começou a nascer dentro dele. Medo. Medo de não dar conta, medo das pessoas deixarem ele e irem para Jerusalém, medo de não ser aprazível, medo. Todos nós nascemos com medo de perder pessoas, nascemos com medo de não agradar, de não ter, de não fazer. E quando você se converte, o Senhor Jesus quer tirar isso de você. Entre o processo de você alcançar a proeminência sobre o lugar que Deus te colocou, e o juízo de Deus, Satanás vai perceber o seu medo. Medo de olhar à direita e à esquerda dizendo: olha, aquela loja está vendendo mais que a minha, olha aquela empresa, olha aquele funcionário está trabalhando melhor que eu, olha aquela pessoa. Medo. O medo ronda o coração de todas as pessoas. Mas algumas delas, ele não apenas ronda, ele entra e domina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na palavra de Deus nós temos, dentro deste assunto, 2 tipos de pessoas. As pessoas que se venderam ao medo e as pessoas que simplesmente olharam para Deus. Tem pessoas melhores que você no mercado? Tem. Tem pessoas piores que você no mercado? Tem. A sua diferença, qual é? Não é ser melhor ou pior que ninguém. A sua vantagem é Ele. Ele é a sua vantagem. Ele é aquele que você canta, que Ele cuida de você. É Ele. Quantas coisas crentes fazem em nome do medo de perder, ficam desesperados. Vendem seus produtos por bagatelas, vendem sua inteligência, sua habilidade que Deus lhes deu, para que eles prosperem por bagatela. Por quê? Porque eles têm medo. É um processo. A Bíblia diz que a fidelidade no pouco, mas quem te coloca no muito é Deus. Então a fidelidade é sua e minha parte, e o muito é com Deus.
Por que o pouco faz parte da nossa história? Porque é no pouco que se constrói guerreiros. É no pouco que se constrói pessoas que amam, que servem, que são fiéis a Deus. Qualquer pessoa pode chegar no muito. Somente os guerreiros chegam no muito e não se perdem. Se você chegou no muito e não se perdeu, agradeça o pouco, porque foi um pouco apertado, foi um pouco que Deus te fez suar, foi um pouco que Deus te humilhou. E hoje você não se perde no muito, por quê? Não perde a sua alma, não perde o seu temor por Deus, não perde a sua confiança em Deus, por quê? Porque Deus tratou você no pouco. Este homem aqui estava com 10 tribos, mas ele teve medo. Você vê que o medo não tem a ver com aquilo que nós temos. Ele tinha 10 tribos e roubou apenas 2. Benjamim e Judá, e ele ficou com 10. O medo não tem a ver com muito. O medo tem a ver com o quê? Termina a frase. Com o olho no vizinho. Fica lá na internet. Deixa eu ver essa loja como está. Deixa eu ver esse aqui como é que está. Deixa eu ver meu concorrente como é que está. A sabedoria de Neemias. Dizendo assim, eu faço uma grande obra e eu não posso parar. Quando você começa a olhar para a vida dos outros, quando você começa a se interessar, quem está fazendo melhor, quem está agindo melhor, quem está crescendo, você começa a retroceder. Por quê? Porque a insatisfação é porta escancarada para a inveja. Nenhum murmurador deixa de ser invejoso. Todo murmurador é invejoso. E eu te desafio isso na Escritura. Toda pessoa que reclama é descontente e toda pessoa que murmura é invejosa. O que nós temos que entender é o contentamento. Sermos fiéis naquilo que Deus está nos dando. Sermos fiéis naquilo que Ele tem nos colocado. E dizemos assim, Deus, que maravilha, o Senhor é maravilhoso. Porque de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou, isso é uma obra do céu. Mas aí você fica o quê? Fica olhando, olha o carro daquele que ele comprou, olha aquilo. Isso é inveja. E a Bíblia diz de uma forma muito clara nos 10 mandamentos, não cobiceis a mulher do seu próximo, não cobiceis o boi do seu próximo, a carroça do seu próximo, não cobiça nada, nem a bacia do seu próximo. Entende? Não tem que ficar olhando quem tem ou quem deixa de ter. Por quê? Porque o medo de perder, o medo que escraviza, o medo não vem do pouco que você tem, porque você tem muito. Quem concorda com isso, diga amém. Olha de onde Deus te tirou. Olha de onde Deus tirou você. Tinha gente muito mais capacitada. Olha de onde Deus te tirou. O problema do medo e da insegurança é você olhar por cima do muro. É você ficar olhando o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo. Você não é cópia de nada. Por isso você não precisa xerocar o sucesso de ninguém. O sucesso é seu. Tem que ser o seu DNA. Tem que ser o seu jeito, o seu perfil, a sua maneira. Muitas vezes você fica copiando pessoas. O que nós temos que ter é conselhos e bons conselhos. Se faz uma guerra, mas não somos xerox de ninguém e não vamos fazer xerox de nada. Olha, aqui ele faz assim, aqui vai dar certo. Você vai lá, você é um fracasso. Por quê? Porque métodos só funcionam com DNA. Métodos só funcionam com digital. Deu certo para ele, mas não vai dar certo para você. O que vai dar certo para você é a forma que Deus te deu, é o método que Deus te deu, é a maneira que Deus te deu. Entenda isso. É o seu jeito, o seu perfil, sua maneira. É isso que vai te levar ao sucesso. E é o que Deus quer que você valorize. O medo dele não era porque ele não tinha. O medo dele é porque ele olhou para o outro. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26, disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi.
Quer dizer, mas Deus havia dito que não. Deus havia dito que ia dar a ele. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros. Cuidado com o conselho. Quando você está com uma determinação errada, você vai pedir conselho para gente errada. Cuidado com conselhos errados que vêm de encontro ao erro do seu coração. E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele fez 2 deuses, 2 bezerros de ouro, para o povo adorar ali, corrompeu o povo. E Deus falou assim, eu vou matar Jeroboão. Um homem que tinha 10 tribos, agora está na mira de Deus. Tudo por quê? Por causa do medo. Por causa da insegurança. Medo. Medo, o medo que nasce, o medo que domina, o medo. Eu fico pensando assim: quem é mais responsável, Deus ou você? Deus. Você entende que até hoje você chegou onde chegou e tem o que tem por causa de Deus ou por causa de você? Deus. Então deixa eu te perguntar, o porquê o medo se você diz isso e isso? Não dá para entender. Se isso é verdade, não dá para entender. A confiança em Deus, a dependência de Deus, o saber que Ele é Senhor de tudo, e que Ele é quem acrescenta, e Ele é quem dá forças, e Ele é quem sustenta. Diga amém. Quero falar agora sobre o terceiro dano, quero falar sobre o profeta novo. Eu quero falar quando você é como uma nuvem sem água. É como uma folha seca ao vento. Quando você não tem determinações vindas de Deus. Eu quero falar sobre fraquezas emocionais, respeitos nocivos a outras pessoas. Existem pessoas que são levantadas pelo diabo para intimidar você. Você nunca encontrou com uma delas? Bem-aventurado és tu. Você nunca encontrou com pessoas que são totalmente arrogantes e soberbas e até a presença dela e a aparência dela intimida você? Você acha que isso é de Deus? Eu vejo uma pessoa espiritual na Bíblia e eu vejo as informações que tiveram dele. Eu conheço um homem, filho de Jessé. Disse alguém a Saul. O rapaz toca, é valente e é de gentil presença. Pessoas intimidadoras não são de Deus. Elas podem frequentar a igreja. Você que é patrão aqui, ó, você que é chefe, você chega na empresa querendo intimidar, querendo... você é fraco da cabeça? Você tem fraqueza no cérebro? Você tem que ser hábil, gentil, ganhar, saber liderar, mas não intimidar pessoas. O que você está fazendo? Você está boicotando o talento dela. Aquela pessoa não consegue desenvolver o talento dela na sua empresa por causa da sua postura. Entenda isso, que nós não precisamos de pessoas que nos intimidam. Nós não precisamos de pessoas que nos fazem sentir o piolho da formiga. Nós precisamos de pessoas que olhem nos olhos e que nos incentivam e que nos ajudam. Os crentes precisam aprender a liderar lá fora. Eles precisam olhar para as pessoas e ganhar a confiança das pessoas. Você acha que Deus te colocou numa situação e num posicionamento elevado dentro de uma firma, dentro de uma empresa, para você amedrontar pessoas? Para fazer com que as pessoas suem as mãos na hora que chega perto de você? Entende? Nem Deus quer que nós tremamos de medo diante dele. Ele quer que nós tenhamos temor. Entenda isso. Agora, esse profeta novo, ele tremeu diante do profeta velho. O profeta velho não tinha mais adivinhação, ele não tinha mais profecia, ele não sabia mais as coisas de Deus.
e ele tem inveja do profeta novo, e por isso ele intimida o profeta novo, e o profeta novo cai, e ele morre por causa disso. Quando você tem medo de pessoas, você não tem que ter medo de pessoas, você tem que respeitar as pessoas pelos seus talentos. Temos que respeitar todas as pessoas, mas medo nunca. O salmista Davi um dia escreveu uma coisa, ele disse assim: Senhor, eu nunca considerei um soberbo. Nunca. Davi nunca se prostrou diante de uma pessoa soberba. Eu vi Davi considerando pessoas gratas, pessoas fiéis, pessoas que o ajudaram na crise, mas eu nunca vi o salmista Davi prostrar diante de um soberbo. Nunca. E ele dizia para Deus: Deus, eu nunca considerei um soberbo. Entende? Você consegue entender isso? Se você continuar se prostrando diante de toda pessoa austera, diante de toda pessoa intimidadora, você vai chegar onde? Onde você vai chegar? Você pode orar, você pode falar com Deus, você pode fazer campanha, mas chega lá fora, o diabo usa um instrumento dele que te intimida, que te amedronta. E existem pessoas crentes que fazem isso. Nós não fomos chamados para amedrontar pessoas. Não fomos chamados. Entende? Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ajudar, para amar. Você respeita alguém por quê? Por que você respeita uma pessoa? Porque ela te intimida? Porque ela não sei, você... Ou por que respeitamos pessoas? Temos que ter valores. Consideramos pessoas pelos valores que nós temos aqui dentro levantados. Por exemplo, você diz: eu respeito pessoas bondosas, amém. Eu respeito pessoas dignas, amém. Eu respeito pessoas honradas, amém. Agora eu respeito uma pessoa soberba, porque ela é austera, e ela chega me intimidando, e ela chega me encantuando, me causando. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nós somos crentes, nós temos Deus do nosso lado. Entende? Agora, você se submeter ao domínio de um ser humano arrogante, soberbo. Vai com a sua soberba para lá. Eu não preciso de você. Entenda isso. Entenda isso. O profeta novo se submete. Por quê? Porque o profeta velho disse que Deus havia falado com ele, mentiu. E ele simplesmente cede e perde a vida por causa disso. Se você tem a miséria do medo, onde você tem medo de perder pessoas, medo de não ser, medo de não ter. Se você é alguém que tem a miséria do amor desordenado, Satanás vai usar tudo isso contra você. Se você tem a miséria do respeito nocivo por pessoas que não merecem o seu respeito, você vai sofrer danos por isso. Você tem que amar todo mundo, até teus inimigos. Agora, o lugar de destaque das pessoas em seu coração, em sua alma, devem ser das pessoas dignas, de caráter, honradas, que provaram a honra, que provaram a dignidade delas. E não porque elas falam grosso, e não porque elas falam bonito, e não porque tem diploma, porque tem dinheiro, por isso, por aquilo. Vai se submetendo, vai se submetendo. Entenda isso, sua jornada deve ser de progresso. E você não pode ter amor desordenado, não pode ter medo e não pode ter respeito nocivo por pessoas que não valem o respeito. Olha para o salmista Davi. Quem ele respeitava? Respeitava as pessoas mais humildes que apareciam no caminho dele, mas eram pessoas boas, pessoas de valores. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está aqui nessa noite, e se você usa desse mecanismo de intimidação com seus funcionários, com seus filhos, com seu cônjuge, você é uma pessoa falida. Falida, vou falar de novo, falida,
Por quê? Porque se você precisa intimidar alguém, se você precisa coagir alguém com o seu dinheiro, com sua posição ou com sua situação falastrona, você não tem princípios, você não é servo de Deus. Pessoas que são servos de Deus não intimidam outras pessoas, não manipulam outras pessoas por meio do seu lugar, por meio do seu posicionamento. Você chegou onde você chegou porque Deus é misericordioso. Você chegou onde você chegou porque Deus foi benevolente com você. Deus nunca usou de violência do poder dele contra a sua vida. E muitas vezes você usa de violência verbal, violência emocional contra pessoas. Você precisa ler o livro de Tiago. Tiago diz assim: ai dos ricos deste mundo que oprimem os pobres. Ai de você, almofadinha, que recebeu do pai e da mãe um lugar numa firma, um lugar numa empresa, que nunca suou camisa. Ai de você que se esqueceu de onde Deus tirou você, e você oprime pessoas. Ai de você quando você chegar diante de Deus. Pessoas que realmente têm Deus não usam dos recursos que Deus deu para oprimir, para machucar. Elas usam dos recursos para ajudar, para socorrer, para entender, para sustentar. Eu não vejo nenhuma beleza, nenhuma vantagem nesse tipo de coação. Nenhuma. Devemos ser respeitados pela nossa dignidade, pela nossa honra, pelo nosso caráter, pela frutificação do Senhor em nós. Você deve respeitar pessoas quando você identifica Jesus nelas. O fruto do Senhor nelas, você respeita, como o próprio apóstolo Paulo diz: considerai os cristãos superiores uns aos outros. Você considera alguém, porque você vê Jesus nela, aí sim. Mas do contrário, meu irmão, quero que você feche os seus olhos. A miséria que pesa sobre nós são as áreas da nossa vida que ainda a palavra não teve domínio. Se você é uma pessoa que ama desordenadamente, se você é uma pessoa que não tem sabido amar, que ama com carência, que ama em cativeiro, se você é alguém que tem medo ainda, medo de perecer, medo de sofrer, que fica olhando para a cerca do vizinho, ai, será que alguém vai tomar meu lugar? Seu lugar não foi dado por homens, foi dado por Deus. Não cometa o erro de Jeroboão. Se você é uma pessoa que vive abaixando-se para que os outros pisem em você, eu não estou fazendo aqui uma apologia, arrogância e soberba. Existe uma diferença muito grande entre soberba e dignidade. Você tem que ser digno. Se você é uma pessoa que aqui nesta noite você tem cometido isso, você tem sido arrogante na sua empresa, arrogante no seu trabalho, você tem sido arrogante com os seus funcionários, com os seus colegas de trabalho, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Quem sabe até na igreja, no seu ofício, no seu trabalho, você se torna arrogante, querendo humilhar pessoas, desdenhar de pessoas. Nós não podemos fazer isso. Olhai o exemplo do nosso Senhor e Salvador, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e morreu em morte de cruz, para que nós tomássemos o seu exemplo. O que te sustenta é a sua simplicidade, o que te sustenta é a sua humildade. Então, em nome de Jesus, fala para Deus nessa noite: eu não quero mais perder por causa das minhas misérias. Eu não quero mais perder por causa das minhas misérias. Eu não quero respeitar pessoas de uma forma nociva, porque eu tenho medo delas, porque eu acho elas assim, acima. Eu não quero ter medo. Não quero ter medo, Deus. Tira o meu medo de perecer, o meu medo de ficar para trás, meu medo de perder. E não me deixe amar desordenadamente. Quando eu amo desordenado, eu me torno refém daquela pessoa. E então Satanás pode me manipular por meio daquela pessoa. Eu quero que você fale com Deus. Todos nós temos áreas de miséria.
Tiago diz no capítulo 4: senti as nossas misérias, lamentai e chorai. Transformai a vossa alegria em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sinta a sua miséria agora. Sinta a área da sua vida que tem amor desordenado, amor dependente, amor refém. Sinta as áreas da sua vida que você tem medo, insegurança. Nenhuma perda pode acontecer com você se ele não decidir que sim. Então você não tem que ter medo de perder, você tem que temer o Senhor de todas as coisas. Não seja alguém que bote medo nas pessoas. Não seja alguém que cause intimidação nas pessoas. Não faça isso. Não faça isso. Deus é Senhor e juiz. Você vai falar com Deus enquanto nós cantamos uma canção, vai passar o pão da primícia. Espere para que comamos juntos. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Pegue o pão e continue orando. Sabe onde nascem as ervas daninhas em nossas almas? Naqueles lugares de frustração. Onde existe a tristeza da perda, onde existe a frustração, não nasce nada de bom. Ali nasce descontentamento, ali nasce inveja, ali nasce cobiça. Você tem que perdoar o que você perdeu. Você sabe por que muitas vezes as coisas embaraçam na sua vida? Porque você não consegue entender e nem esquecer as perdas que aconteceu na sua vida. Quem sabe você diz, mas eu me dediquei muito, eu me esforcei muito, e eu. Paulo dizia, eu considero as minhas perdas como uma conquista para ganhar a Cristo. Ou seja, eu não conheci Jesus apenas no ganho, eu o conheci também nas perdas. Quem sabe no lugar dessa sua perda, dessa sua frustração, desse seu descontentamento, tem nascido inveja, cobiça, fraqueza. Nada de bom nascerá daí. Então fala para o Senhor, fala, Senhor, me cura. Cura o dano que a perda fez. Cura a esterilidade que a perda ocasionou.
Não quero ter misérias. Misérias que frutificam, misérias que florescem, misérias que dão frutos. Eu não quero a miséria do amor desordenado, porque um dia fui uma pessoa rejeitada. Porque um dia sofri rejeição e hoje não sei amar e coloco as pessoas como alvo da minha projeção e alimentadores das minhas necessidades. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais ter medo de perder, eu não quero ficar olhando para a direita e para a esquerda, quem comprou, quem tem, quem conseguiu, não quero mais. Não quero mais ter medo. Eu não quero mais ter respeito nocivo por pessoas que me intimidam, por pessoas que querem pisar em mim. Eu não quero. Eu quero respeitar o ser humano pelos valores, pelos princípios que eu admiro. E as demais pessoas eu preciso aprender a amar, até os meus inimigos, mas respeitar, honrar somente aquelas que têm temor pelo Senhor. Que nós aprendamos a olhar para o salmista Davi. Que aprendamos a olhar para Daniel, para José, que não era influenciado por nada e ninguém, que sabia quem era dono dele. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero dividir o pão em 3 partes. Nós vamos comer a primeira, depois a segunda e depois a terceira. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você pense quem é que você ama desordenadamente. Essa pessoa que você tem medo quando coisas ruins acontecem com ela. Essa pessoa que a vida dela manipula você. Essa pessoa que você depende dela para ser feliz. O que existe entre vocês? Qual é o apego? Qual é a culpa? Qual é a culpa? O que é que você precisa restituir? Não é dessa maneira. Em nome de Jesus, você pode soltar essa pessoa agora diante de Deus. Você pode dizer para Deus que Satanás não vai mais manipular você nem ela por conta desse amor doentio. Que ela não será mais alvo do seu inimigo porque ela é um tesouro para você. Jesus diz: onde está o seu coração, está o seu tesouro. Satanás é ladrão de tesouros, é manipulador de tesouros. Diga: Senhor, hoje começa a minha jornada de entrega. Eu quero que o Senhor quebre todos os grilhões malignos que me unam a essa pessoa. Eu quero amá-la de uma forma digna. Eu quero amá-la como diz a Escritura. Quero ter força para repreender, força para exortar, força. Não quero me sujeitar aos danos da alma dela. Eu quero que você retire o seu primeiro pedaço de pão e que você diga assim comigo: em nome de Jesus, eu entrego todo o amor desordenado diante do Senhor, porque eu não aceito nenhum tipo de perda por causa de um grilhão como esse. Eu quero vencer. E eu quero que as pessoas que eu ame vençam também. Em nome de Jesus. Pode comer. Quantas vezes Satanás usa a vida dessa pessoa e continua usando porque sabe que pode manipular você? Então, em nome de Jesus, solta essa pessoa agora. Comece o processo agora de liberação. Quero entregá-la nas tuas mãos, eu quero entregá-la diante do Senhor. Eu quero dizer que antes do meu amor está o Senhor por ela. Eu sei que o Senhor é aquele que cuida, vai dizendo, eu sei que o Senhor é aquele que respalda, eu sei que o Senhor é aquele que tem misericórdia. Eu reconheço que as minhas mãos falhas e trôpegas não poderão cuidar. Todo amor desordenado, todo amor apegado, todo amor doentio,
eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero que você parta agora a segunda parte do pão. E eu quero que você agora fale com o Senhor sobre o medo. Quero que você peça ao Senhor que arranque toda a fonte de medo do seu coração. A fonte do medo nasce olhando para a direita e para a esquerda. O salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Ou seja, ele não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Ele só escutava o barulho dos que caíam. Fale para o Senhor: eu não quero mais ter medo. Não quero mais ficar olhando para o sucesso dos outros e ter inveja. Não quero mais cobiçar as coisas dos outros. Eu quero que o Senhor tire de mim agora, de onde foi essa frustração, de onde nasceu esse sentimento de perda, esse sentimento de privação, que fica gerando esse medo, gerando essa insegurança. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, um dia eu senti a dor da perda, e nesse lugar nasceu o medo. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor repreenda, porque eu me nego a ter inveja, a ter cobiça e a sentir medo. Em nome de Jesus. Coma a segunda parte do seu pão. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para aprendermos a vencer. Temos que encontrar-nos com os nossos corações e a Tua palavra. Não podemos mais achar que a Tua palavra trabalha no ocaso, que a tua palavra trabalha no nada. Tua palavra deve criar em nós corações valentes e vencedores. Eu quero que você pense comigo em toda a intimidação que você já recebeu na sua vida. Ou quem sabe você é um intimidador. Quero que você peça perdão a Deus agora por ser intimidado ou por intimidar. E dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Deus. Mas eu vou conseguir. Diga assim comigo: meu Deus, eu não quero mais respeitar pessoas soberbas, arrogantes. Preciso entender a diferença de dignidade e soberba. Não vou desacatar os arrogantes, mas não vou valorizá-los dentro do meu coração. Vou simplesmente obedecer regras, apenas isso. Não aceitarei que ninguém me coloque no chão e passe sobre a minha vida, porque o Senhor Jesus me colocou de pé para que eu caminhe. Eu me nego, em nome de Jesus, a ter admiração por pessoas arrogantes e por pessoas soberbas, em nome de Jesus. Como o terceiro pedaço de pão. Fale com o Senhor, fala: Senhor, eu não aceito. Não aceito respeitar pessoas arrogantes, soberbas, nem na igreja, nem no trabalho, nem na minha casa. Eu vou aprender a conviver com elas e ensiná-las que a humildade é tudo aquilo que o Senhor ama e que o Senhor quer. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, para que o Senhor visite todas as misérias do nosso coração e da nossa alma. Queremos ser libertos. Tua palavra disse inicialmente para nós que a miséria do homem tem peso sobre ele na hora da adversidade. Ela pesa sobre ele, afundando-o no lamaçal dos problemas. Mas nesta noite nós queremos nos livrar do peso da miséria. Você pode falar para Deus que você quer se livrar do peso da miséria, que você não aceita o peso da miséria sobre a sua vida, que você quer ser livre para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, para ser vitorioso, que ser humano nenhum vai capturar você, que ser humano nenhum vai deter ou reter você em condições inóspitas. Você pode falar agora para o Senhor. Diz para Ele agora. Diz para Ele agora: nunca mais eu vou ter medo de ser humano. A Bíblia diz em Isaías capítulo 8: quem és tu para que temas o homem que é mortal? Temer ao Senhor e a Ele santificar. E quando você teme alguém, você está santificando essa pessoa. Ou seja, colocando ela no lugar de Deus. Diga: Senhor, eu vou ter tratos com pessoas, mas eu não vou idolatrar. Eu não vou ter medo de ser humano. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu confesso todas as minhas misérias diante do Senhor
e declaro que nenhuma delas vão me impedir de continuar a minha jornada de sucesso, de êxito, de vitória. Aqui está meu coração aberto para a continuação da obra do teu Espírito Santo, com a espada da tua palavra. E eu declaro que eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo, e eu me nego aos grilhões de Satanás. Eu me nego ao comando das trevas e declaro que o governo sobre a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Diga amém. Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Você que quer oração pode vir aqui à frente. Os irmãos vão orar por você. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo.